Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Antigamente era padroeiro só dos párocos, mas agora o Papa estendeu como padroeiro de todos os padres, e de fato ele viveu o sacerdócio na sua autenticidade. Como você sabe, ele foi enviado a uma vilinha chamada Ars, que no fundo era uma zona de prostituição, e ele transforma aquela vila e aquela região em um lugar de conversão. Qual foi o seu grande plano pastoral? Ele só foi padre. Atendeu confissão, visitou os doentes e celebrava a missa. E um homem profundamente à oração. Ontem, na primeira leitura, no texto da leitura, Deus especifica as orientações para o cuidado que se deve ter com a tenda da reunião. A tenda da reunião é um esboço do que vai ser o templo e um esboço do que vai ser a igreja. O povo está no deserto e aí Deus então especifica, vai ter que ter uma tenda própria para mim, aonde eu vou manifestar a minha graça, o meu poder. E ali ele dava todas as orientações de como fazer essa tenda, do que ela deve ser feito, a sua largura, o seu comprimento, o que deve ter dentro da tenda. E a gente viu no texto de ontem, já falando da Arca da Aliança dentro da tenda, da glória de Deus, quando se apresentava diante da tenda da reunião. Hoje, de alguma forma, a primeira leitura continua falando disso, mas também fala de alguém que oferece sacrifícios, que oferece a lenha, que oferece o fogo, que oferece o sacrifício, que deve ser o sacerdote. Se Deus ele se preocupou com uma tenda e depois com um templo, ontem o padre falava do cuidado que a gente deve ter com o espaço sagrado, com a igreja. A igreja não é simplesmente um salão. Esse solo que a gente pisa, ele é sagrado, ele é consagrado a Deus. E tudo há uma também especificação da igreja, que muitas vezes a gente, por desleixo ou por utilitarismo, aquela ideia de que vamos fazer mais barato ou mais prático, a gente deixou de lado o simbólico. Se Deus ele se preocupa tanto, ou se preocupou tanto lá no Antigo Testamento já com essas especificações com uma tenda, e depois com o templo do povo de Israel, e também com a igreja. Imagine então, enquanto um homem que deve ser de modo especial templo de Deus, que é o padre, para que a glória de Deus habitasse ali naquele povo de Israel, era necessário seguir as orientações daquilo que Deus pedia. E para que Deus também habite em todos nós, que somos templos do Espírito Santo, mas de modo especial na figura do padre, é necessário também cumprir certas especificações. E de fato ser um homem de Deus, e não simplesmente uma profissão, ou encarar isso como a pessoa não tem o que fazer na vida, foi ser padre, não é? Esse aí é fraco de feição, dá para ser padre, não é? Sabe aquela coisa? Toma cuidado, você mulher que fica falando assim, olha que padre bonitão, hein, que desperdício. Como assim? Então para Deus vamos dar o resto? Não é? Deus chama todos, gente, chama bonitões, chama gente mais fraca de feição, né? Olha só as fraquezas de feição, não é? Era o que tinha, chama magro, chama gordo, chama alto, a gente não dá resto para Deus. Mas mais importante do que isso é perceber que o homem padre, ele precisa ser de fato esse templo vivo de Deus. Ele precisa ser, antes de tudo, igreja, nas suas palavras, nos seus atos. São João Maria Vianney tem uma frase famosa que você conhece: o padre é o amor do coração de Jesus. O padre é o amor do coração de Jesus. E é isso que a gente vai meditar hoje. Por que o padre é o amor do coração de Jesus? O
padre, aqui já vale um parênteses, né? Quando de fato o padre vive a sua vocação. Porque não basta simplesmente achar que eu sou padre, pronto, e já estou pronto, e não preciso buscar santidade, e só isso me basta. Mas um padre que viva de fato a sua vocação, o seu chamado. Porque não é porque a gente é padre já que a gente está salvo. Se houve um apóstolo que se perdeu, Jesus não errou na escolha. Ele não errou na escolha de Judas. Judas é que não foi fiel à escolha que Deus tinha para ele, ao chamado que Deus tinha para ele. Assim também todos nós, padres. Nós então somos de fato o amor do coração de Jesus, quando de fato vivemos a vocação sacerdotal. Vivemos e pagamos o preço do que é ser padre. Porque, de novo, não basta simplesmente acharmos que somente o sacerdócio em si, ou o fato de ser padre, pároco, vigário, ou o que seja, que título que seja, para ser salvo. Porque não adianta nada, de repente, eu ser padre, eu ser pároco, eu ser isso, aquilo, outro, e no fundo me perder. E como é que eu me salvo? Como é que nós padres, a gente se salva? Agradando o coração de Jesus, agradando o coração do Pai. Ele nos escolheu para isso. O padre, ele não é padre porque ele simplesmente quis, não é algo que a pessoa escolhe ou a pessoa insiste com a igreja e aí ela tem que ser padre. Às vezes ela pode ter todos os atributos, uma pessoa de oração, uma pessoa de intelectualidade, uma pessoa dada aos estudos, mas acima de tudo é o chamado que Deus. Se há um chamado de Deus, um chamado para que o sacerdócio seja um instrumento para a minha santidade. Às vezes a gente erra na nossa formação, e aqui vale todos nós como padres, que todos nós acabamos sendo formadores. A gente erra naquela ideia de que a gente forma o seminarista para ser padre. Não se forma para ser padre, se forma para ser santo. Um instrumento para ser santo na vida daquele rapaz sendo padre. Porque, de novo, tem muita gente que é casado, que é pai de família, que é muito mais santo do que nós padres. Um instrumento de salvação deve ser vivido, e vivido de modo perfeito, para que você como mãe, como esposa, como pai, como esposo, e eu como padre, nós como os padres, a gente agrade o coração de Jesus. É isso que importa no fundo. Você se lembra que Jesus, ele se compadeceu do povo, ele se compadece do povo e ele faz uma oração. Ele olha para aquele povo e percebe que aquele povo é como uma ovelha sem pastor. E ele diz então, e ele dá uma ordem para que o povo reze, para que o Senhor envie operários para a sua messe. Porque a messe é grande e os operários são poucos. Quando Deus nos chamou a ser padre, o padre Wellington, eu, o diácono Rafael, que daqui a pouco vai ser padre, Deus já pensou no povo que Ele nos ia dar. Já sentiu compaixão naquele povo que passa pela minha vida, por exemplo. O diácono ainda não é padre, mas Deus já sabe a que povo ele vai ser enviado. Deus já olha com compaixão naquele povo e o chamou para ser padre. Então, no fundo, dentro das nossas limitações, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, cada padre é a manifestação da compaixão de Jesus pelo seu povo, em meio a nossos defeitos, em meio aos nossos pecados. Mas é aquilo que o padre falou. Quanto mais eu vou vivendo a minha vocação e santificando o povo, eu vou me santificando e, por consequência, eu vou agradando o coração de Deus. E vou exercendo esse ministério de compaixão ao povo de Deus.
Infelizmente a gente sabe que há uma enormidade de falta de padres. O Vaticano, ele fala que seria aconselhável, por exemplo, que tivesse um padre a cada 12 mil pessoas, que já é muito, não é? Porque pensa só, você tem 4, 5 filhos aí, 3 filhos, 2 filhos, já fica doido, não é? Imagine nós com 12 mil, mas não tem 12 mil, olha o tamanho da cidade nova. Padre, mas nem todo mundo é católico, mas eu sou padre para todos. O padre já vai explicar aqui. A presença sacerdotal aqui impede que muita desgraça, que muita coisa não aconteça na vida de todos que estão no território paroquial. E de alguma forma a pessoa pode estar afastada de Deus a vida toda. E aí naquele momento, no último suspiro, de repente ele chama o padre e vai lá o padre ser pai, ser efeito da compaixão de Jesus àquela pessoa. O padroeiro dos padres, o São João Maria Vianney, vai dizer que aonde não se tem padre, o povo começa a adorar bicho. A gente vê essa volta do paganismo, as pessoas adorando animais, adorando a criação, adorando... O cuidado é uma coisa, agora a adoração, a gente vê essa volta do paganismo, está profundamente ligada, gente, à falta de padres. E de novo, há padres que busquem agradar o coração de Jesus. Porque o padre, então, é o amor do coração de Jesus. Primeiro, porque ele ama Deus de tal forma que ele entregou a vida dele. Houve um dia em que Jesus passou na nossa vida. Esse dia a gente não sabe direito quando foi. Houve um impacto da beleza de Cristo na nossa vida. Você se lembra que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, ele se apresenta e simplesmente chama os discípulos, e os discípulos largam tudo e começam a seguir Jesus. Jesus não tinha feito milagre, Jesus não tinha pregado, Jesus simplesmente aparece e fala, segue-me. Ele chega para Mateus, Mateus está lá naquela banquinha, ele fala, segue-me. Mateus não tinha feito milagre, não tinha visto ele fazer milagre, não tinha visto ele fazer discurso nenhum. Por que aconteceu aquilo? Por que ele largou? Porque houve um impacto da beleza de Cristo. Houve uma voz, uma fala na alma de Mateus, na alma de Pedro, André, Tiago e João, os primeiros apóstolos. Houve algo que cortou a alma deles. A beleza de Cristo, o impacto da beleza de Cristo. Que às vezes a gente, como padre, a gente não sabe direito, ou pode até saber, mas a maior parte de nós, a gente não sabe direito, e no caminho do seminário, que demora, que é longo, que às vezes exige muito, é estudo, aquela coisa, às vezes a gente até pode perder esse primeiro amor nosso. Mas acima de tudo é saber que o padre foi um homem que foi impactado por Jesus que passou na sua vida. Eu tenho certeza que tem muito a ver com a minha primeira comunhão, com a minha primeira Eucaristia. O dia mais feliz da minha vida foi a minha primeira Eucaristia. Eu não sabia o que era, não sabia direito o que era criança. Mas Jesus passou ali. Eu sei que Jesus passou ali. Foi mais forte que minha ordenação sacerdotal. Esse impacto, essa passagem, Jesus que passa na vida daquele jovem, daquele rapaz, faz com que ele amadureça uma escolha. Olha, eu poderia ter uma profissão, todos nós poderíamos ter uma profissão, ser um engenheiro, ser um médico, ser um soldador, ser um pedreiro, não importa. Eu poderia ter uma família, estar casado, ter meus filhos, mas de alguma forma esse impacto da beleza de Deus, de Cristo, eu vou largar, eu vou deixar, abro mão dos meus projetos para cumprir o amor de Jesus em mim. É isso. De novo, esse, entre aspas, primeiro amor, que os místicos chamam de primeiro amor, ele tem que ser cuidado.
Porque no meio do caminho eu posso querer voltar a velhos sonhos, mesmo como padre. E aí eu invernizo o meu projeto pessoal como se fosse um projeto de Deus. Eu quero ser um padre pedreiro, um padre soldador, um padre isso, aquilo, outro. E esqueço daí da minha principal função ou missão, como São João Maria Vianney fez. Atender os doentes, atender as pessoas, confessar as pessoas, celebrar a missa. Mas antes de tudo, o padre então é um homem impactado pela beleza de Deus. Se ele, por exemplo, vai somente como uma profissão, não vai aguentar o ministério, gente. Não aguenta. Porque não pensa que é fácil ser padre. Não é? Dia de atendimento é só BO na nossa cabeça. Quando a gente vai atender, a gente não está atendendo Santa Teresinha. A gente não está atendendo São Francisco de Assis. É só BO. Termina a missa, vem alguém e fala assim: padre, eu estou grávida. Aí você, tal. Aí vem outro e fala assim: padre, meu pai morreu. Né? Fica assim, né? Você está aqui, de repente, um dia do padre, todo mundo vem, abraça o padre e tal coisa, tem 100, 200, 300 pessoas em cima do padre. Mas na hora que a gente subir lá para a casa paroquial, a gente está sozinho, não é? No máximo tem 2 cachorrinhos agora, né? Por que o padre é o amor do coração de Jesus? Porque o padre também abre mão da sua família, para que haja famílias. Abre mão da sua família para que haja famílias. Veja, a gente não dá para marcar nada muito longe de família, não dá para programar muito, não é? Aniversário, Natal, Páscoa, está todo mundo assim, comemorando e vivendo em família e tal e coisa, e daqui a pouco a gente não pode ir. Pelo bem das famílias, a gente tem que abrir mão da nossa família. Aqui não é vitimismo, mas assim, já teve Natal que eu passei comendo gelatina. Para que as famílias, para que haja famílias, eu tenho que abrir mão da minha família. E eu não posso colocar como padre agora a minha família acima do altar e nem acima de vocês. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, seu primo mais do que a mim, não é digno de mim. Pensa só, se você abre mão daquilo que é precioso, que é a sua família, por causa de Jesus, é lógico que isso vai agradar o coração de Jesus. O padre é o amor do coração de Jesus, porque ele se torna a boca de Deus. Em meio de tanta confusão, de tanto falatório, né? De tanto Wi-Fi aí na nossa cabeça, televisão, os especialistas, os doutores do mundo, as pessoas no trabalho, as pessoas na rua, quem que vai falar em nome de Deus? Quem que vai ser boca de Deus? Tem que ser o padre. Você vai lembrar que Jeremias, ele era o profeta do contra. O rei, ele tinha 400 profetas contratados. Esses profetas, eles adulavam o rei, eles falavam que o rei queria ouvir. Só tinha um profeta que era a boca de Deus ali, que era Jeremias. Jeremias, então, ele é considerado chato, o do contra. Se a nossa missão é ser boca de Deus, vai causar, gente. Porque a sociedade já não escuta a Deus. A carta dos Gálatas diz que vai chegar uma hora em que a palavra de Deus vai doer no ouvido das pessoas. Já chegou. Se eu, então, quando eu falo eu, é nós padres, se eu como padre, eu me exponho a falar a verdade que vem de Deus, é lógico que isso vai dividir.
Como a própria palavra de Jesus dividiu, eu vim trazer a espada. A minha palavra divide entre, já dentro de casa, entre aqueles que aceitam e não aceitam. Se eu me coloco para ser boca de Deus, e sofro a consequência de ser boca de Deus, e aí entra toda assim a solidão de um padre, a enfermidade de um padre, o preço que a gente paga espiritualmente para ser boca de Deus, ou para ser um ministro de Deus. É lógico que Jesus vai nos amar, porque veja, sempre tem alguém que está contrário ao padre, né? Aqui, ó, não estou falando de paroquiano. Sempre tem alguém que não está contente com a dedicação, com a vida de um padre. O padre falava lá no São Francisco, no dia da Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que na terça-feira, na jornada de confissão, a gente atendeu mais ou menos 400 pessoas. E a gente dizia, e o padre falava que, viu, você acha que o inimigo está contente com isso? 400 pessoas na graça. Tem gente que a gente atendeu que tinha 10 anos que não confessava. 400 pessoas que voltaram para a graça. Se cada um ganhou uma indulgência plenária, foram 400 pessoas para o céu. Não foi? Lá no céu chegou de busão, chegou de romaria o povo que estava no purga. Então vocês estão vindo? Estamos vindo lá da Cidade Nova. Alguém não está contente, não é? Por isso o padre dizia que a necessidade de vocês rezar pela gente, porque se ser boca de Deus, a gente paga o preço de canseira, de perseguição do inimigo, porque era muito fácil a gente pegar e deixar passar batido essa indulgência. Não vamos falar nada para ninguém, a gente para não confessar, missa você celebrar, não sei o que, e a gente vai apanhar do inimigo ainda. Então vamos deixar quieto. Não, ser boca de Deus custa. E aí vem a oração do povo, e vem de fato o amor de Jesus por nós, que nos sustenta. A gente comentava que na quarta-feira, depois de tanta confissão, a gente estava descansado. Estava descansado. Não é? Vou falar, hein? Vou falar. Tem reunião que a gente vai, que a gente volta muito mais cansado. Não é? Que parece que apanhou. Atendemos a confissão o dia inteiro e no outro dia estava descansadinho. A gente é o amor do coração de Jesus, porque a gente se torna testemunha da verdade no meio do caos. Quem é que vai falar sobre castidade nesse caos da sexualidade dias de hoje? Quem é que vai falar sobre família nesse caos que a gente está vivendo hoje? Quem é que vai falar sobre ser honesto nas pequenas coisas nesse caos que a gente vive? Quem é que vai falar sobre a verdade de Jesus que não passa, sobre você buscar a missa, vir na missa no final de semana, você buscar Jesus em primeiro lugar? Quem que vai falar nesse caos? Pensa se não tivesse padre, só dessem a Bíblia para você. Será que de fato eu ia seguir a verdade? Não ia, gente, não ia, porque está aí a prova do relativismo nessas pessoas que ficam achando que tem a chave da interpretação da Bíblia, ou a chave da interpretação da vida, ou do mundo, e falando um monte de groselha. No meio do caos, a gente tem que lutar pela verdade. No meio dessa desinformação aqui espiritual, a gente tem que buscar água limpa para dar para o povo. E essa água limpa, de fato, é a verdade que vem da boca de Deus. E de novo, juntando com a outra parte, isso faz com que, às vezes também, a gente seja odiado pelas pessoas. Mas qual é a diferença com Jesus? Qual é a diferença com os santos? Maldito o padre que queira agradar todo mundo. Não é? Ele deve, antes de tudo, agradar o coração de Jesus
E por consequência ele vai agradar aqueles que são tementes a Deus. Mas os que não são, você se lembra que Jesus não se vendeu a isso. No discurso do pão da vida, quando Jesus está falando da Eucaristia, muita gente se escandalizou e foi embora. E Jesus não arregou, Jesus não mudou seu discurso. A palavra dele dividiu, a palavra dele divide. E que de fato a gente tem essa coragem de ser verdade no meio do caos. A gente é o amor do coração de Jesus, porque por nós, as feridas dos enfermos são curadas. Há um sacramento de cura aos enfermos. E quantas vezes que a gente dá uma bênção, dá um abraço, dá a unção dos enfermos e a pessoa sai curada. E aquilo da vida dos santos, sabe? A gente vê todo dia ou toda semana isso. Quando a gente lê a vida dos santos e as pessoas iam falar assim, olha, eu fui curada pelo Senhor, não sei o quê. E o santo sempre fala, não fui eu não fiz nada. E de fato a gente vê isso, a gente percebe isso. A gente não faz nada. Mas a graça de Deus vem através de nós e cura as pessoas. Outro dia, no Sagrado Coração, uma mãe veio e falou assim, padre, eu queria agradecer ao Senhor, porque eu alcancei uma graça da minha filha, não sei o quê, papapá, porque o Senhor rezou, porque assim... Eu falei, mas quem é a filha dela? Só fiquei assim, não é? Porque assim, não é só o nosso toque pela unção dos enfermos, por um abraço, por uma palavra, mas também por aquilo que a gente reza. Quando a gente vai ser ordenado, a gente faz uma promessa de rezar por aquele povo. E eu não lembro a cara de todo mundo, eu não lembro o pedido de todo mundo, mas está ali. E quando eu rezo, como padre, eu estou sendo essa ponte de cura para as pessoas. Deus toca nos enfermos através de nós. Às vezes uma unção que é capaz de ressuscitar, às vezes um abraço, às vezes uma palavra, às vezes somente uma atenção que é capaz de curar uma pessoa. O padre é o amor do coração de Jesus, porque um padre não deve deixar para trás aqueles que são estorvo para a sociedade. Quantos padres que cuidam dos idosos, dos enfermos, dos drogados. É engraçado esse discurso feminista que é a favor da mulher, da defesa da mulher, de tal e coisa, mas quantas feministas tem agora na Cracolândia? Ajudando as mulheres que estão lá. Você vai lá, tem um povo evangélico, tem um povo católico e tem padre lá. Tem padre sujando a mão no meio daquilo que a sociedade descartou. Os pobres, os moradores de rua, os enfermos. O padroeiro dos moradores de rua, São José Labré, ele morava em Roma e ele era rico, e de repente ele gastou toda a sua fortuna acolhendo os moradores de rua, e as casas de aluguel que o seu pai tinha, ele ia fazendo a acolhida de morador de rua. Ninguém percebia, ninguém sabia, ninguém nem imaginava. Quando o cara morreu, e daí houve todo um processo lá de tirar aqueles bens e enxotar os pobres, apareceu uma multidão, um exército de pobres, de mendigos nas ruas, e o povo começou a perguntar, mas de onde que veio essa turma? Aonde que estava esse enxame de gente? Estava ali num serviço de um padre, de um homem, cuidando e acolhendo, e vendo em cada enfermo Jesus caído ali. Pensa na dedicação de cada padre, nesse cuidado com os que para a sociedade são descarte. E aqui vale uma coisa, gente, que você deve tomar muito cuidado com a instrumentalização da nossa fé, seja para a esquerda, seja para a direita, seja do pobre, seja da família, seja do mendigo, seja da liturgia.
Porque cuidar do pobre não é apêndice para o povo e para o padre. É uma obrigação do Evangelho. Mas hoje em dia, às vezes com medo até de ser taxado de esquerdista, disso, daquilo, outra, teologia da libertação, muitos padres têm se esquecido do cuidado do pobre. Falar de pobre é fácil. Ir lá trocar a fralda dele é outra coisa. Você sabe isso na sua rua. É mais fácil você dar dinheiro lá para a Criança Esperança. Você dá o dinheiro para a Criança Esperança, ninguém mexe o seu saco. Você dá uma fralda para o pobre da sua rua, amanhã ele vai bater de novo, pedindo de novo fralda, leite. Mas é ali que eu tenho que, de fato, agradar o coração de Jesus. E eu não posso deixar que instrumentalizem os pobres. Porque vai dizer São Lourenço, nós vamos celebrar semana que vem, padroeiro dos diáconos, que os pobres são a riqueza da igreja. São João Crisóstomo vai dizer que não entendeu quem separa pobre da Eucaristia, quem separa a Eucaristia de pobre. Porque há um corpo do Senhor ali. E de fato, esses padres que se dedicam de forma caridosa e não instrumentalizadora àqueles que ficaram para trás da sociedade, agradam o coração de Jesus. E isso deve ser uma obrigação de todos, e não só de alguns. Porque, de novo, às vezes é muito fácil falar de pobre, ou disfarçar que cuido ou ajudo os pobres, mas pôr na mão na massa. Agradar o coração de Jesus é que o padre esteja atento àqueles que a sociedade despejou, que a sociedade não quer. É esses que eu tenho que buscar. De novo, a gente tem que tomar muito cuidado para o verniz da evangelização. Não, eu evangelizo os ricos. É bom, né? Não é? Eu evangelizo isso, evangelizo aquilo outro. Aqui vale, não é para puxar sardinha para ninguém, mas aqui vale o testemunho, né, do Frei Gilson, né? Porque olha, ele tinha tudo para estar aí como um popstar. E olha o que esse homem faz. Não só acordando às 4 da manhã e movimentando uma multidão, mas vai lá ver ele na favela, o trabalho que ele faz lá. O padre, ele é o amor do coração de Jesus, porque ele é um sinal para as crianças. Você já reparou que as crianças, elas ficam assim? Não é? E daqui a pouco tem criança que fica celebrando missa em casa, brincando de celebrar missa. Porque de alguma forma manifesta aquilo de Jesus: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Há uma santa inocência e uma maravilha na figura do padre em que as crianças são atraídas. Eu sei de um testemunho de um padre que ele fala assim, que ele falava, eu entrei para ser padre, porque eu via aquele padre lá, eu falei, meu, que da hora. Mas agora, esse padre falando, agora eu sei que esse padre nem muito bom ele era. Mas só que eu olhei aquela figura ali, no altar, aquela coisa, e eu falei, eu quero ser padre também. Deixai vir a minhas crianças. Você percebe muito de como um padre é por duas coisas. Vai dizer o Padre Pio. O jeito que celebra, e o trato com as crianças. Porque as crianças, elas não conseguem dar nada em troca. O padre é o amor do coração de Jesus, porque ele é remédio na hora da dor. Quantas e quantas lágrimas em cada confessionário, em cada estola. Quantas e quantas lágrimas de enfermidade, de dores psíquicas, de tanta coisa. E o padre ali como um remédio, que ele nem sabe o tanto que ele é usado. A gente nem tem noção do quanto que a gente é usado. O padre já falou uma vez que uma vez uma mulher veio chorando, dizendo assim, padre, o senhor curou meu coração em relação à figura dos padres, por conta
dos padres que eu tive, que assim, né, a gente sabe, no meio do defeito de cada um, ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Mas ela disse assim: quando o Senhor falou o meu nome, eu pensei, Jesus sabe o meu nome. Olha, entende? Quantas vezes a gente é instrumento, é remédio de alívio, sem saber, sem perceber. A gente é o amor do coração de Jesus quando a gente é pai na correção. Que um padre também é para corrigir, como um pai, como Jesus corrigia. E ali, quando a gente corrige, não para ter razão, não para humilhar o outro, não para mostrar quem manda, mas corrige para trazer o outro para Deus. Isso alegra o coração de Jesus. A gente é o amor do coração de Jesus porque a gente é capaz de ressuscitar pessoas, de ressuscitar casais. Quantos, né? Quantos casais que vêm arrebentado e ressuscitam? Quantas pessoas que vêm arrebentada, com desejo de morte, com desejo de vingança, com desejo até de inferno, de blasfemar a Deus, de tal coisa. E está lá o padre, escutando aquela blasfêmia e defendendo a Deus, escutando aquele casal que quase se matou, que um pegou a faca para o outro, que um agrediu o outro, e está lá o padre escutando com paciência para ressuscitar aquela família. A gente é o amor do coração de Jesus quando a gente é esperança na hora do luto. Esperança na hora do luto, gente. Quando você está lá, está com a família enlutada, de repente você vê o padre ou o diácono, mas aqui no caso o padre foi lá abençoar o corpo, não falou nada. Pensa o que é você fazer velório de criança. O que você fala num velório de criança que pode consolar o pai com a mãe? Fala para mim. Será que existe uma palavra que eu seja capaz de falar ali no velório de uma criança que consola o pai com a mãe? Não tem palavra, não tem, gente, não tem. Daqui 10 anos, aquela mãe, ela não vai lembrar o que eu falei naquela homilia, naquele velório. Mas ela vai lembrar que o padre estava lá. Ela vai lembrar que ela chorou no ombro do padre. Equivale quando perde a criança na barriga, quando perde um pai, uma mãe, e aí vem o padre e fala assim: coragem, confiança, esperança, a morte não é o ponto final, a gente vai se encontrar com eles, a gente vai se encontrar na glória de Deus. O padre é sinal de esperança. O padre, ele é o amor do coração de Jesus, como ele toma de assalto o inferno. Aquilo que o padre falou, 400 pessoas confessaram. O inferno foi tomado de assalto, gente. Como o padre falou, tinha gente de 5, 10 anos sem confessar. O inferno foi tomado de assalto ali. Quando a gente, pelo sacramento da confissão, a gente livra as pessoas da pior desgraça, que é ficar sem Deus para sempre. O padre, ele é o amor do coração de Jesus, quando ele é sinal de São Miguel, da presença de Deus ali, lutando contra o inimigo. Aquilo que o padre disse, não é porque a gente, pode ser qualquer padre, só a presença dos padres no território paroquial, só o fato de ter padre e ter missa, já faz com que esse território, que o inimigo não consiga jogar tudo aquilo que ele quer jogar em cima desse território. No dia do nosso juízo a gente vai ver isso, que cada missa, cada padre, cada presença sacerdotal nesse território protegeu todos que aqui moram. Lá no Senhor dos Anéis tem a figura do Gandalf, que é uma figura de São Miguel, mas ela é uma figura sacerdotal também. E tem um momento lá que as pessoas têm que fugir, e ele tem que enfrentar o demônio. No meu quarto tem um quadro desse. Está lá o demônio e ele sozinho
dizendo assim: daqui você não passa. Isso é um padre. Um padre é uma pessoa que agrada o coração de Jesus quando o seu pé está na terra, mas o seu coração está em Deus. Ele não está vivendo a revolução, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem muita coisa injusta aqui nessa terra que ele precisa lutar. Ele está com o pé aqui, mas a esperança dele não é simplesmente um mundo melhor. A esperança dele é céu, é levar as pessoas para o céu, é salvar as pessoas, é santificar as pessoas. É um homem com o pé no chão, mas com um coração que já está vivendo lá no céu, no coração de Deus. E se ele tem vida de oração, se ele tem vida eucarística, mais ainda. Ele vai vivendo esse namoro do céu aqui já no seu coração. O padre, ele é o amor do coração de Jesus, porque ele é um filho predileto da mãe de Jesus. Da mesma forma que o padre falou que um padre protege um território, a mãe de Jesus protege o padre. Nós somos filhos indignos da Virgem Maria. Ela nos escolheu para sermos filhos especiais dela. Todos nós somos, mas em modo especial cada padre, porque cada padre acaba sendo boca de Jesus, presença de Jesus. E se Nossa Senhora estivesse viva ainda hoje, ela é comungada da minha mão, da mão do Padre Wellington. Ela não tinha poder de consagrar. Ela ia receber o seu filho na forma eucarística, sacramental, das mãos nossas, filhos indignos dela. A gente alimenta o povo de Deus, isso também alegra. Cada missa que a gente celebra, gente. Hoje em dia a gente vive uma crise de identidade sacerdotal, porque muitos padres não sabem o que é a missa, o que vale a missa, o que é a missa para ele e o que é a missa para o povo. Facilmente a gente vê as pessoas trocando missa por reunião, por projetos, e a missa? Tem que fazer projeto? Tem que fazer reunião? Não, tem. Mas um padre é para a missa. Ele alimenta o povo tem sede, o povo se cansa, o povo precisa de Jesus, e vai lá o padre dar o alimento da palavra, o alimento eucarístico. O padre, ele é o amor do coração de Jesus, porque ele vive para e dá Eucaristia. Essa é a primeira coisa de um padre, gente. Se perder esse foco, ele se perde como padre. O padre é para a missa, o padre é para a Eucaristia, e acima de tudo um padre deve amar a Eucaristia, amar a missa. E à medida que ele vai amando a Eucaristia, amando a missa, o seu povo vai amando também. De novo, não sou melhor que ninguém, mas muitos falaram para mim, quando eu vim aqui, que eu ia celebrar a missa para 5 pessoas. E você vai desanimar lá, ninguém vai na missa. Nunca celebrei para 5 pessoas aqui, nunca, nem no sítio, nunca celebrei para 5 pessoas. Porque o povo tem sede de Jesus. E a gente sabe, quanto mais eucarístico a gente for, mais o povo será. Um padre é para a missa antes de tudo. A grande ação pastoral, não estou falando que não tem que ter, mas a grande ação pastoral do cura d'Ars foi missa, confissão e atendimento às pessoas. Um padre, ele é o amor do coração de Jesus, porque ele é a presença, ele traz presente o mistério da redenção. Em cada missa, você participa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se não tiver padre, o mistério de Jesus, da redenção de Jesus, ele não está presente nos nossos dias. Pensa a dificuldade de muitas comunidades e paróquias que não tem padre, gente. Que fica 3, 4 meses sem missa. Lá onde está o Padre Belão, o Padre Wellington passou lá, o diácono passou lá. Quando fui, tem comunidade que fica 6 meses sem missa. Pensa o povo como é que vai ficando.
não traz o mistério da redenção e a pessoa vai ficando indiferente às coisas de Deus. Por último, gente, por que o padre é o amor do coração de Jesus? Porque ele deve morrer para que os outros vivam. Quando o padre fala assim, tomai e comei, isto é o meu corpo, antes de tudo é lógico que é o corpo de Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo, dado, entregue por vós, antes de tudo é o corpo de Jesus, mas também é o meu corpo, Enéas, a minha vida entregue por vocês. Em cada missa, em cada canseira, em cada lágrima, em cada decepção, em cada alegria, em cada atitude, em cada conquista, é a entrega da minha vida por vocês, que eu nem conheço, que eu nem sei o nome. Mas como o padre falou, houve um dia em que Jesus passou na minha vida. Rezar para que a gente tenha vocações. O padre já falou aqui. A gente tem 2 vocações na cidade inteira. Não é? Olha os bocó aí. Tá bom? Não tá. Não tá. Quantos padres a Paróquia Sagrada Família já deu para a igreja? Quantos padres? São 26 anos de paróquia. Não saiu nenhum padre daqui. Então a gente está rezando pouco pelos padres e pelas vocações. Em pé, elevemos a Deus nossas preces.